Olá, meus queridos, minhas queridas, como estamos? Desejo que estejam todos bem. Aqui quem fala é o professor Pedro Benato. Estamos aí para fazer um bate-papo, né? Gravar aí e conversar sobre esse ramo tão importante da nossa área jurídica, qual seja o direito do trabalho. Inicialmente, lhe dou as boas-vindas. Quero que se sintam em casa. Aliás, já agradeço por permitirem que eu entre aí na casa de vocês, no celular, aonde quer que seja. Agora, com essa facilidade, eu estou na casa de todo mundo, né? Eu sou pegajoso, gente, eu sou pegajoso. E eu separei aqui um bom bate-papo para nós. Falaremos hoje do direito do trabalho, sobre o que é o direito do trabalho, o início do direito do trabalho. Veja, já escutei tanta coisa absurda, né? Ah, Pedro, vai acabar o direito do trabalho. Ah, Pedro, nossa, que vexame. Acabei de ver que minha CLT 2013 está ali. Pelo amor de Deus, senhores. Eu tenho aqui uma mini biblioteca. Eu deixo guardado tudo. Eu deixo tudo bonitinho. Eu não consigo me desfazer de livro. Eu desfaço de roupa, me desfaço de tênis, tudo. Livro eu acabo guardando, confesso. E a gente escutava muito, né? Nossa, o direito do trabalho está em extinção, o direito do trabalho vai acabar. Senhores, não foi o que vimos, né? Pelo contrário, a pandemia vem e o direito do trabalho ganha força novamente, porque os contratos de trabalho sofrem alterações, tudo sofre alteração. Então, quero convidá-los aí para que a gente tenhamos aí uma imersão nos estudos do direito do trabalho, no processo do trabalho, na prática trabalhista, para que seja tão bom para vocês quanto é para mim fazer esse bate-papo. Teremos aí vários encontros juntos e espero que seja muito bom para vocês. Então, já me apresentando, para quem não me conhece, eu sou Pedro Henrique Abreu Benato, eu sou mestre e doutor em Direito, né? Atualmente aí estou na fase de pós-doutorado, tentando fazer aí as coisas darem certo. Sou advogado e professor universitário, né? Tenho algumas obras, e estamos aqui para fazer esse bate-papo, mas pelo amor de Deus, detesto essa coisa de senhor, doutor. Não, aqui a minha diferença para vocês, meus queridos, é que eu comecei o curso antes. Nada disso. Então, contem comigo, eu já deixo aqui. Hoje falaremos da história do trabalho, né? Meu nome, meu Instagram. Gente, tem dúvida? Aconteceu alguma coisa, quer bater papo? Pô, quem me conhece sabe que eu respondo sim no Instagram. Também depois deixarei meus contatos, e-mail, mas fiquem à vontade para me contatar, para me marcar nas aulas. Vai ser uma alegria aí dividir com vocês esse bate-papo, esses estudos aí. Legal? Então, sem mais delongas, antes de eu até falar um pouco dessa parte histórica, né, do direito do trabalho, os slides vão para vocês, vocês vão ver que eu adoro ficar aqui, porque eu vejo que eu não estou parecendo um louco. Então, às vezes eu volto ali para lá, para cá, mas vocês vão ficar muito mais comigo do que com os slides que vocês vão acabar recebendo. Aliás, o que eu falar aqui para vocês estará nos slides. Obviamente, eu vou abrir mais o leque para que vocês tenham aí o maior número de informações possíveis. Antes mesmo de falar dessa parte histórica do direito do trabalho, eu particularmente eu gosto de entender o porquê que a gente estuda o direito do trabalho. É importante sabermos o conceito do direito do trabalho, não é verdade? Eu sempre trago aqui o conceito do professor Amaury Mascaro Nascimento, que ele fala que é o ramo da ciência do direito que tem por objeto normas, instituições jurídicas e princípios que disciplinam a relação do trabalho subordinado, determinam sujeitos e as organizações destinadas à proteção do trabalho em sua estrutura e sua atividade. Então a gente pode falar para vocês que o direito do trabalho realmente ele é um ramo autônomo, ainda bem, né, do direito, que ele vai estudar aí esta parte do trabalhador, do empregador. Logicamente falaremos também da parte processual mais à frente, mas inicialmente lembrem-se que o direito do trabalho é um ramo autônomo tal qual o direito processual do trabalho. E aqui a gente já começa a pensar, e vocês já devem se perguntar como surge o direito do trabalho, primeiro no mundo, para depois falarmos um pouco do Brasil. Meus queridos, minhas queridas, lembrem-se o seguinte: o homem, ele sempre trabalhou, sempre. Desde que o mundo é mundo, nós sabemos que as pessoas trabalham, mas o direito do trabalhador é um fenômeno típico de uma sociedade que vem com a Revolução Industrial. Sabe por que eu falo isso?
As formas de trabalho antes da Revolução Industrial, elas são resumidas de outra forma. Aliás, eu já falo a vocês, já pararam para pensar no que significa a palavra trabalho? Ela vem ela vem do latim tripalium. Se você fizer uma rápida pesquisa aí em seus instrumentos, você vai ver que o tripalium era também um instrumento de tortura da época medieval. Saibam que trabalhar, antes mesmo de falarmos em direito, era algo indigno. Se você parar para pensar, o trabalhador, viam isso, e cara, era um castigo. Você está castigado a trabalhar. Você fala, nossa, Pedro, que tragédia. É. E assim, por mais que a gente até reclame, eu não me vejo mais sem trabalho ou sem ficar ocioso. Ah, Pedro, eu sou ótimo em não fazer nada. Eu sou bom também, mas eu confesso a vocês que gosto de estar aqui. Aliás, eu já vou falar uma coisa. O cara que ainda fala, pô, mas e aí? Você também trabalha ou você só dá aula? Essa pergunta para a professora é de lascar, na verdade. É, eu também sou advogada. Da aula eu sempre falo que professor é minha profissão, né? Com muito orgulho aí. Mas brincadeiras à parte, quais eram as formas, antes mesmo de falarmos em direito do trabalho? Como é que a gente pensa em trabalhadores pré-revolução industrial? Inicialmente a escravidão, senhores. Podemos falar aí com os livros de história, com os livros de história do direito também, que a primeira forma de trabalho foi a escravidão, por mais estranho que isso possa parecer, né? O escravo, senhores, ele não era considerado um sujeito de direito. Olha que coisa horrorosa. O escravo era um objeto, era uma coisa de propriedade de outra. Ele tinha dono. E assim, pensem que a escravidão, embora fosse uma regra na antiguidade, eu costumo falar que, senhores, ela nunca deixou de existir em nosso mundo. Aliás, eu vou citar o nosso país. A gente pode falar em alguns países asiáticos, alguns países africanos, mas a gente tem que olhar para nós mesmos. Quantos casos vocês não veem aí sendo deflagrados pelo Ministério Público do Trabalho, que pegam aí trabalhos escravos, que vão atrás aí desses trabalhadores, resgatando essas pessoas em fazendas. Eu vou citar aqui na cidade de São Paulo várias ruas famosas onde indústria da moda, várias pessoas estão respondendo processos por escravizar trabalhadores, principalmente nessa indústria da moda. Então, a escravidão, ela deixa de existir, eu sempre falo, de forma legal. Mas a pergunta que eu faço a vocês já de cara é: ela realmente deixou de existir, senhores? Nós realmente deixamos de ter trabalhadores escravos em nosso país? É complicado, mas em tese essa foi a primeira forma de trabalho que podemos ter no mundo. A segunda forma, aí tem passar dos anos, a gente pega nos livros e a gente faz da chamada servidão, que ocorre num segundo momento da história, mais precisamente aí na Idade Média, que a gente fala que surge o sistema de trabalho da servidão, né? É uma característica, senhores, de uma sociedade feudal. É uma sociedade fundada numa agricultura e pecuária. E você tem que lembrar o seguinte: há um senhor feudal, a gente brinca ainda que também, em tese, a gente consegue ver algo parecido. Esse senhor, ele tem terras. Ele impõe um sistema de trabalho. E aí tem os sujeitos ali, os indivíduos, que não são escravos propriamente ditos, tá bem? Mas não tem liberdade, né? Ele fica sujeito a restrições em troca de uma parcela ínfima de produção para que ele possa subsistir e para que ele tenha uma mínima proteção familiar. Então, parem e pensem que a servidão, ela traz um senhor feudal, tá bem? E esse senhor feudal, ele impõe um sistema de trabalho, se assim posso dizer, na qual, olha, eu te protejo e te dou comida, mas você tem a sua liberdade restrita. A servidão, ela começa a desaparecer no final da Idade Média. E aí surge, paralelamente à servidão, lado a lado, as corporações de ofício. Alguns doutrinadores chamam de associações de artes e místeres, né? Meus queridos, uma necessidade de fugir dos campos, né? Onde quem detém o poder são os nobres, vai permitindo massa, a população na cidade, a população
tentando sobreviver. E essa aproximação de homens obriga estes próprios homens a se unirem em corporações de ofício, que possuem suas próprias leis. Nessa organização, pensem numa organização, e não vá me confundir com sindicato. Já ouvi algumas pessoas, Pedro, pode ser considerado como embrião do direito sindical? Não, não. Tá? A gente pode falar que o trabalhador tem um mestre e proprietário de oficinas. Os mestres tinham, sob suas ordens, em um sistema de disciplina, aprendiz e companheiro. Né? Os primeiros era entregue aos mestres em troca de ensino. Né? E o segundo produziam algo em troca de salário. Então, aprendiz geralmente era menor de idade. E eles estavam ali em troca de aprender algo. Né? Por isso, aprendiz. Né? Também não tem nada a ver com o contrato de aprendiz do 428 da CLT, que nós veremos, pelo amor de Deus. E os companheiros? Senhores, companheiros já trabalhavam em troca de alguma pecúnia, né? E também uma produção, uma proteção em caso de doença, possibilidade de participação aí nas corporações e, logicamente, a partir da Revolução Francesa, essas corporações de ofício elas começam a desaparecer, vez que a igualdade que a Revolução Francesa, em tese, ela pregava, que era uma igualdade, uma liberdade, ela falava de igualdade de ofício. Ela é incompatível com o monopólio, ela é incompatível com o rigor disciplinar das próprias corporações. Então veja que também, tal qual aí o feudalismo, né, o feudo, a servidão, as corporações de ofício também não tiveram vida longa. E aí a gente vem também para o contrato de locação, que é muito mais do direito civil, né? É muito mais, eu brinco daquele direito lá mais esquisito, né? O direito do trabalho está acima de qualquer outras coisas, não é verdade? Mas está ali. O contrato de locação também é uma forma de trabalho, que também foi verificada na sociedade pré-industrial. Olha só que loucura. O direito civil já estava regindo uma parte do direito do trabalho. A gente falava que este contrato de locação se subdividia em dois. O locatio operarium, que era o que a gente fala, é um contrato no qual, através de uma pessoa, ela se obriga a prestar serviços para outra mediante remuneração por um determinado tempo. Gente, você contrata alguém para prestar um serviço para você durante, sei lá, 2, 3 meses. Olha como você já começa a vislumbrar contrato temporário, contrato de experiência, contrato por prazo determinado, mas aqui ainda não são eles. Isso vem na sociedade pré-industrial e você já tem aí esse contrato de trabalho, se assim posso dizer. E, logicamente, a gente pode falar, né, do segundo contrato, que a gente fala de locatio operis faciendi, que configura-se como um contrato pelo qual alguém se obriga a executar determinada obra a outra pessoa mediante remuneração. Aí você fala, Pedro, mas qual que é a diferença do operis faciendi para o operário? O primeiro é um contrato que há uma promessa de atividade, uma obrigação de prestação de serviços. No segundo contrato, há uma obrigação de promessa de resultado, aquela obra, aquele local. A gente pode falar, e aqui eu já peguei algumas doutrinas, que o próprio locatio operarium, que essa promessa de atividade, ela é apontada aí como precedente da relação de emprego moderna, que é o objeto ou o objetivo do direito do trabalho. Eu posso falar que você encontra essas figuras no 593 até o 609 do Código Civil Brasileiro, né? Só que lembrem-se do seguinte, meus queridos, a regulamentação do direito civil somente é válida para a prestação de serviços autônomos. Porque tudo que a gente vier a falar sobre subordinação, a gente está falando de objeto do direito do trabalho. Perfeito? Mas vejam não vou lá e falar que é loucura, veja que coisa interessante, né? O direito civil, ele dando uma pequena regulada aí no que diz respeito ao direito do trabalho. Tranquilos? Então, para a gente fazer um bate-bola rápido, temos aí, então,
antes da Revolução, a escravidão, a servidão, as corporações de ofício e o contrato de locação. Por quê? Porque depois disso, meus queridos, a gente pode ver aí que há o surgimento do direito individual do trabalho. Mandaremos para vocês aí um material escrito, mas basta ver que eu coloco, eu tô só vingando, mudando de lugar, né? Vocês estão vendo. Quem sabe, meus queridos, faz ao vivo. Mas aqui eu coloco mais ou menos o que a gente conversou, que o homem sempre trabalhou, ó, escravidão, servidão, corporações, depois a locação e depois o direito do trabalho no mundo. Então, eu sempre falo para vocês do nascimento do direito do trabalho. Senhores, o direito do trabalho, eu posso falar com muita tranquilidade, e aqui a gente já está chegando perto do fim do nosso primeiro bloco, mas você já parou para pensar, e aqui eu quero voltar a olhar para vocês, como nasce o direito do trabalho? Porque eu coloco naquela frase no slide, mas aqui é algo que eu quero que vocês compreendam comigo. Senhores, aqui a gente ainda não está falando de uma sociedade com indústria. A gente era uma sociedade predominante. Como eu falo a gente, nós éramos uma sociedade, eu lembro do mundo, Europa antiga, né? Mas o direito do trabalho, ele nasce com a sociedade industrial. Por isso que eu sempre coloco a Revolução Industrial, junto com a Revolução Francesa, como um dos pilares do surgimento do nosso direito. O direito do trabalho ele nasce com a sociedade industrial e o próprio trabalho assalariado. Senhores, parece que essa frase vira de hoje. A revolução tecnológica. E olha o que nós estamos vivenciando nos dias de hoje, senhores. Trabalhos por aplicativo, necessidade do Congresso em regulamentar esse trabalho, não é empregado, a gente vai acabar discutindo no decorrer aí dos encontros. Mas a revolução que aquela época, porque se eu falo revolução tecnológica, você já pensa, nossa, hoje, né? A revolução tecnológica, com a invenção das máquinas, ele começa a possibilitar que um serviço feito por vários trabalhadores de forma artesanal fosse feito por poucos deles. Uma revolução industrial, ela transforma uma sociedade, eu entendo isso, mas ela causa grande desemprego. Não há de se concordar com isso? Porque imaginem que antigamente precisava de 15 pessoas para fazer um trabalho. Imagina que a máquina a vapor, a máquina de TA começa a tomar, deixar uma pessoa ali cuidando. E aí, senhores, por que há uma necessidade do direito do trabalho nascer? Porque até então, locação aqui, locação ali, as pessoas faziam seus trabalhos. Só que com a Revolução Industrial, máquinas tomam conta do trabalho. Pessoas começam a ficar desempregadas. Parece que a gente fala dos dias atuais, não é verdade? Aviltamento de salários. Senhores, há uma depreciação das condições de trabalho. O que acontece, e vocês parem e lembrem dos dias de hoje, o que acontece quando há muita mão de obra para pouca demanda, pouca vaga de trabalho? Senhores, aviltamento de salários, depreciação das próprias condições de trabalho, porque vocês vão escutar aquela boa e velha desculpa do empregador. Se você não quer, tem quem queira. Senhores, logicamente, vai aumentando a produção industrial, vai aparecendo aglomerados industriais que vão aumentando o número de trabalhadores. Só que, senhores, vários trabalhadores com péssimas condições de vida, gente, balela para um protesto, para uma greve, para uma manifestação, movimentação. Senhores, o mundo, e eu começo até pela França, o mundo começa a entender que há uma grande necessidade de se regulamentar o trabalho. Surgem duas figuras muito históricas ali, aos arredores de Paris, eu falo de Marx e Engels, e pensem na seguinte situação. Marx vira para você e fala, olha, querido, não adianta só você parar. Você parar vai fazer cócega no empregador. Mas e se parar todo mundo, gente? E se começam a ter manifestações para melhores condições de trabalho? Vejam que eu estou falando de uma França que outrora era totalmente da liberdade. Ela passa a intervir nas relações de trabalho. Mas eu vou deixar esse ponto para o próximo bloco, já começando com aquela polêmica. Eu sei que muitos do direito do trabalho, aliás, do direito do trabalho não tanto, mas do direito civil, por exemplo, com vários amigos aí que falam, eu sou um cara adepto ao liberalismo. Ok, mas eu vou provar a vocês no próximo bloco
que o 100% liberal também não funciona. Você pode ter uma política mais adepta àquela... Ah, não, eu gosto de uma liberação, eu gosto de uma situação mais liberal. Mas se o Estado não intervir, ainda que de forma mínima, as coisas desandam. Mas isso é assunto para o próximo bloco, junto com o surgimento do direito do trabalho. Fique aí, meu querido, até já.